Olá, nesse vídeo vamos falar de experiência de quase morte e a comparação com a ayahuasca, Santo Daime, porque eu já passei pelas duas coisas. Sou jovem, mas já passei por várias situações, então vou contar um pouquinho da minha história. O meu gato vai chorar de vez em quando. Eu vou contar a minha história. Se você não viu o meu vídeo sobre a experiência de quase morte, tá aqui no link. Dá uma olhada aqui nos cards, eu vou colocar. Em algum lugar vai estar aqui. E vai lá ver primeiro para você entender o que que aconteceu comigo, por que que eu quase morri. E várias pessoas comentaram que essa sensação de quase morte, tudo que eu senti, etc., principalmente no Instagram, quando eu postei no Instagram sobre isso, as pessoas comentaram que era bem semelhante com a ayahuasca. O que eu senti, ou cogumelo, ou qualquer tipo de droga psicodélica. Gente, tá um calor aqui, vou tirar a blusa. E eu tô aqui para falar que não. Eu tô aqui para falar que sim e que não, na verdade, porque eu acho que a ayahuasca ela é uma experiência individual de cada um, assim como a experiência de quase morte é individual, então não tenho a verdade absoluta e não posso falar, nossa, todo mundo vai sentir isso, tá? Não, não sou dona da verdade. Porém, como eu já passei pelas duas situações, eu vejo uma grande diferença entre ambas, apesar de serem experiências totalmente profundas, e nesse sentido elas são bem semelhantes, porque elas são profundas e elas mudam completamente a sua forma de ver a vida, a sua forma de ser no mundo, e a sua missão aqui, a seu propósito, a forma que você vai lidar com a realidade, tá? Então, bora lá que eu vou começar a contar da minha experiência com a ayahuasca, tá? Santo Daime, a hashtag ayahuasca. Bom, eu tinha 15 anos na época. Naquela época lá no Brasil, morava no Brasil, não moro no Brasil atualmente. E naquela época a gente não tinha internet, assim, né? Você pode imaginar aqui que já se passaram 15 anos, porque eu já estou com 30 e poucos anos. E não, a gente não tinha acesso à internet assim com essa facilidade que a gente tem agora e tudo mais. Eu era uma pessoa altamente deprimida, tá? E meu pai morreu quando eu tinha 11 anos, em julho de eu faço aniversário em novembro e meu pai morreu em julho. Então, em novembro eu fiz 12, né? Mas eu tinha 11 anos quando meu pai morreu e aquilo foi muito impactante pra mim, foi muito ruim pra mim. Ele teve um câncer de cérebro, foi uma morte assim muito de repente, muito rápida. E eu fiquei muito deprimida, tá? Minha mãe cuidou da gente, mas eu me tornei uma pessoa deprimida porque eu tava na minha pré-adolescência ali, naquela fase que nós já somos um pouquinho deprimidos e chatos, e aquilo exacerbou, né? E aí foi, e perdurou até os meus 15 anos. E eu sempre fui uma pessoa espiritualista, assim. A minha mãe, ela era espírita, kardecista, e meu pai era católico. Então, assim, a gente não tinha uma religião fixa na casa. E eu sempre fui muito curiosa com religiões, porque eu tinha muitas experiências, é, espirituais, assim, experiências diferentes que eu vou citar aqui em outros vídeos, não vou entrar em detalhes agora. Então, eu sempre fui muito curiosa com essa questão espiritual e tal. Então, eu frequentava várias religiões. Eu estava na busca, na verdade, de uma religião que me completasse, né? Eu queria ter uma religião para dizer que eu era de uma religião naquela fase. E eu também estava numa busca minha, né, de saber quem eu era naquela situação órfã de pai e toda a situação de fome que a gente passou. A gente foi morar na entrada da favela lá do Morro da Mangueira, em Benfica, a gente morava lá. Então, assim, eu tava querendo entender o mundo, né? Então, eu entrei nessa busca por religião, enquanto eu tinha pensamentos suicidas. Eu era muito suicida, eu queria muito morrer, eu queria muito acabar com a minha vida. Eu não sentia graça nenhuma de estar aqui, eu não tinha vontade de sair. Eu estava numa depressão real, assim, e que durou vários anos, né? Que foi dos 12, vamos dizer assim, aos 15. Nessa época de 15 anos, eu entrei num curso para fazer um curso de cabeleireiro,
eu era jovem, e queria aprender a alisar o meu cabelo, porque meu cabelo é cacheado, né? Eu queria alisar o meu cabelo, não tinha chapinha pra você ver como a gente evoluiu. E eu queria alisar muito o meu cabelo e entrei nesse curso. E nessa época eu estava frequentando o Hare Krishna. Vocês conhecem? Adoro o Hare Krishna, gente. Eles são maravilhosos. Mas eu tinha meus amigos, eu tinha uns 3 amigos que eram Hare Krishna. E a gente ia lá no templo Hare Krishna na Barra da Tijuca. Se alguém aí do Rio de Janeiro conhece esse templo. Eu tava numa fase melhorzinha, assim, hippie minha, do Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare. E era legal, eu tava começando a sair daquela depressão com os Hare Hare, mas eu ainda não sentia essa completude, essa coisa assim, eu ainda tava nessa busca, sabe? Eu gostava dos Hare, aliás, foi uma das religiões que eu mais gostei, foi o Hare Krishna, tá? Eu fui em todas aí, católica, budista, kardecista, macumba lá, umbanda, candomblé não fui, mas fui na umbanda. E não soava comigo, não batia com o meu coração. Meu coração sempre foi mais hippie, né? E o Hare Krishna bateu muito com o meu coração. Só que eu ainda estava deprimida, ainda estava naquela morbidade ali, naquela coisa suicida, né? E aí, então, fui lá no Hare Krishna e estava frequentando e tal, e entrei nesse curso para aprender a alisar o cabelo. Era um curso específico para alisamentos, né? Tinha glicolato. Ai, ninguém vai entender, mas anyway. Aí eu fui lá e conheci essa menina, que era uma pessoa mais velha, eu tinha 15, né? E ela já tinha 20 e poucos anos, 29, 28 por aí. Já tinha 2 filhos, já era uma mulher praticamente. E a gente se deu muito bem. Ela era tipo uma irmã mais velha pra mim, Michelle. Ai, será que um dia a Michelle vai me encontrar aqui online? Porque sumiu da minha vida a Michelle. Eu nunca mais encontrei ela, mas eu tenho saudade dela. Gostaria de vê-la. Então, Michelle, se um dia você ver esse vídeo vai pra você. Fala comigo, me manda uma mensagem aqui nos comentários. E aí, Michelle perguntou qual era a minha religião e tudo mais. Falei pra ela que eu era do Hare Krishna. E aí ela falou, nossa, então, eu sou do Santo Daime. E ela falou do Santo Daime, assim, por alto, ela não entrou em detalhes. E aí eu lembrei de um episódio do Fantástico, que era sobre religiões, se você for procurar aí. E tinha uma religião que misturava música Na época, eu nem sabia o que era essa expansão de consciência, né, gente? Imagina aí, 15 anos atrás. Né? Bota aí mais de 15 anos pra trás, que eu tô 30 a mais, tá? Mas eu não vou falar a minha idade, não. Enfim, então, eu falei assim, caramba, eu vi um episódio do Fantástico e, assim, eu vi as pessoas num êxtase, assim, que elas tocavam a música e era uma felicidade, uma sensação boa e tal, e eu queria ver aquilo. Aí a Michelle falou, olha, domingo vai ter, eu posso te levar, porque a Michelle fazia parte dessa igreja. Lá eles chamam Igreja do Santo Daime, tá? E Michelle fazia parte. Michelle falou, olha, eu vou te levar, é uma cerimônia, não pode beber, não pode fumar, não pode estar comendo carne. Eu acho que também não poderia estar menstruando, agora eu não tenho certeza, mas tinha alguma coisa assim. No dia, se você fosse tomar, o ideal era não estar menstruando, alguma coisa assim. E eu completei todos os requisitos. Porque gente, não tinha nem experimentado drogas, apesar de morar ali perto da favela e ver drogas e tal e tudo, né? Eu não tinha essa curiosidade, eu também sempre fui uma boa menina. Eu era uma boa filha, sou até hoje, modéstia à parte. E aí eu falei, tudo bem, vamos lá. Nunca tinha nem fumado maconha, nada, gente, nada, nem cigarro, nada. A única droga, o álcool, né? Experimentado, mas assim, não tinha nem tido o meu primeiro porre, né? E aí Michelle falou, não, então vamos e tal. E aí foi domingo, né? Tipo, isso foi durante a semana e acho que foi domingo ou sábado, não me lembro agora. E eu fui para esse evento. E aí eu falei pra minha mãe, porque teve uma pergunta lá no meu Instagram que falou assim, mas você, 15 anos, tomou ayahuasca, como assim sua mãe deixou? Gente, presta atenção, a minha mãe é mãe de 3 filhos, um autista, tá? Minha mãe super ocupada com a vida dela. Eu cheguei pra ela, eu era uma filha boa, sempre fui. E eu falei pra minha mãe, mãe, eu vou na igreja do Santo Daime, da Michelle, que era minha amiga, que a minha mãe já conhecia, porque eu já falava com Michelle, a gente já se conhecia. Já tava nesse curso. E eu falei, vai ser tal dia lá, vai ser tal horário, eu vou lá.
E minha mãe ficou de boa, falou, não, tudo bem, vai lá, filha. E o nome é Igreja do Santo Daime, tá? Então acho que minha mãe imaginou uma igreja. Minha mãe não sabia nada de ayahuasca e essas coisas. Não tinha, gente. Instagram, internet, Facebook, essas coisas. Não era tão ampla assim. Pense aí, gente. 15 anos atrás, pensem. E aí, tudo bem. Eu fui pra lá, começou a cerimônia. Aí você assina um negócio lá, né, falando e tal. Eu já assinei tudo, porque, gente, eu era vegetariana por causa do Hare Krishna. Eu não tinha usado droga nenhuma, não tinha feito sexo, eu era virgem. Então, assim, batia com tudo, né? Fui lá, tomei uma dosezinha assim num copinho, né? Começa a cerimônia, tem uma música, eles separam o homem da mulher. E a Michelle, que fazia parte da igreja, ela falou assim, ó, quando der você passar mal, se você passar mal, sentir alguma coisa, você vai para aquele quartinho ali. E apontou o quartinho do lado, que tinham 2 quartinhos, um era para os homens, um para as mulheres. Eu falei, tudo bem. Junto comigo tinha umas outras 3 pessoas que eram amigos da Michelle, não eram meus amigos, que também estavam indo lá e eles eram mais velhos também, tinha 30 e poucos anos. Beleza, eu tomei a primeira dose, levou um tempo, não senti nada e tá, tô sentada lá porque você toma o chazinho, né? Tem um gosto amargo, é bem ruim. E você fica lá sentado, você não pode sair da corrente, tá? E eu tava lá sentada e tal, daqui a pouco eu comecei a ver luzes, sabe? Assim, cores diferentes do nada. E aí eu falei, ué, tô vendo cores, luzes, que estranho, tá, tudo bem. Daqui a pouco eu senti um mosquito pousar em mim. Aí eu olhei e tinha um mosquito no meu braço, porque o lugar que rola a Igreja de Santo Daime, tem até hoje lá no Alto da Boa Vista, é um lugar maravilhoso, no meio da natureza, incrível. Eu até tenho saudade, tenho vontade de voltar lá, porque é um lugar muito bom. Você se sente no meio da mata mesmo, aquelas músicas bem xamânicas, mas que também misturam um pouco do cristianismo. Então, assim, é uma mistura, né, o Santo Daime. Mas tem bastante tambor, tem bastante música, assim, e eu sou uma pessoa muito linkada com a música, né? Aliás, sou DJ e producer agora, então eu sou muito, sempre fui muito linkada com a música. Anyway, continuamos e tal, eu tomei, aí comecei a ver aquilo, aí eu fui me desesperando, porque eu falei, caramba, esse chá aqui que eu tomei tem alguma droga, porque eu tô vendo coisas. E aí aquilo foi me dando desespero, sabe? Aí eu fui para aquele quartinho. A Michelle, que fazia parte da equipe da igreja, ela tava trabalhando, né? A gente chama de trabalhar. Então, assim, ela me viu indo lá pro quartinho, ela não ficou do meu lado porque ela tava no evento, né? E quem trabalha lá na igreja, eles têm as funções deles. E aí a Michelle foi atrás de mim no quartinho. Quando eu entrei, tava no quartinho, aí é tudo escuro, aí pronto. Eu entrei naquela viagem, né? E aí eu comecei a chorar, a sofrer. E eu falava, Michelle, eu tomei droga. E a minha mãe, o que eu vou falar pra minha mãe? E tal, comecei a chorar. E a Michelle, não, Marcela, se acalma. A Michelle super me amparando. Aí eu deitei, tem camas, né? E aí você deita, aí eu deitei. E aí quando eu fechava os olhos, bum, eu ia pra um lugar. E quando eu abria os olhos, eu voltava pra lá. Só que ao mesmo tempo que eu tava lá, eu não tava. E os meus olhos pesados, assim, pra eu fechar os olhos mesmo, sabe? Uma coisa do tipo, fecha os olhos. Peraí, gente, só um minuto, já volto. Uma coisa assim do tipo, fecha os olhos. E eu fechava os olhos. E aí, fechei os olhos e fui pra esse lugar. Eu corria, corria. E era um lugar escuro. E aí eu chegava numa luz, que era tipo um holofote assim, uma luz em cima assim, tinha uma cadeira, e eu sentei naquela cadeira. E quando eu sentei naquela cadeira, eles começaram a me mostrar o que iria acontecer comigo. Ó, meu gato. E aí eu falei, gente, eu senti um sofrimento, uma dor, um arrependimento muito grande. Eu comecei a chorar arrependida porque eu entrei numa viagem de que eu tinha me matado, que eu tinha conseguido me suicidar e que eu estava naquele lugar justamente porque eu tinha me suicidado. E olha o que tinha acontecido comigo. E o sentimento de dor e de... Ai, como fala isso em português? O sentimento de dor o sentimento realmente de arrependimento do que eu
fiz com a minha vida era muito grande, era tipo 20 milhões de vezes alta, assim, e aí eu abri os olhos e eu falava, Michelle, eu morri, por que que eu fiz isso comigo, por que que eu me matei? A Michelle, não, Marcela, você não morreu, você tá numa peia, né, que eles chamam, peia é tipo uma viagem, né, e é uma viagem ruim, então é a peia que eles chamam. E ela falava, bota a mão na boca pra você vomitar, bota a mão. Aí eu botava, e ela botava a mão na minha boca pra eu vomitar, e eu não vomitava, gente, eu não vomitei. Todo mundo que toma o Santo Daime vomita, né? Eu não vomitei, nenhuma vez. E a Michelle falou que eu tava roxa. A Michelle, meu Deus do céu, Marcelo, tá ficando roxa, fica calma. E eu, tipo, mas eu morri, é por isso que eu tô roxa. E aí eu fechava os olhos, não, que eu tinha essa vontade de fechar os olhos. Eu não conseguia ficar com os olhos abertos. E aí eu fechava os olhos e aí essa voz falou comigo assim, você não morreu, tá? Isso aqui seria o que você ia sentir se você conseguisse se suicidar. E aí eu entendi que aquele lugar, que nem era um lugar, porque na verdade eu não me lembro assim de ter visto nada, era tudo preto, mas aquele sentimento que eu tava sentindo era o que eu ia sentir se eu me matasse. E aí eu chorei muito, arrependida, e pedi perdão e tal. E aí fui voltando, e aí eu fui voltando, e eles me mostraram isso, aí eu fui abrindo os olhos. E tudo que eu imaginava acontecia, assim. Aí eu imaginei, tipo, eu vi uma mariposa, raposa não, uma mariposa voando. Aí eu olhei assim, aquela mariposa voando e imaginei que ia ter mais. Aí começaram a entrar mariposas nesse quarto. E eu falei, caramba, eu tô materializando as coisas que eu tô vendo, assim. E eu olhava para as pessoas e via as cores diferentes e via a pessoa e também via outras coisas daquela pessoa. Por exemplo, uma pessoa normal, mas também uma cigana, sabe? E aí eu fui vendo que eu tinha voltado mesmo, mas que eu tava meio lá, meio cá. Então, assim, não foi uma morte como a EQM, como eu tive, como o meu relato de EQM, mas foi sim uma morte simbólica daquela pessoa que eu era. Porque depois, ainda durante a viagem do Santo Daime, né, mesmo voltando, você ainda tá meio... Você não tá aqui, né? Você tá alterado, seu estado de consciência tá alterado. Eu comecei a sentir assim um alívio e eu comecei a chorar de felicidade porque eu estava viva e eu tinha entendido a mensagem. Então eu agradeci a Deus e tem uma corrente, né? Você volta para lá quando você sai dessa obscuridão, eles falam: "Não, você tem que voltar". Eu voltei para a corrente e eles estão sempre cantando músicas. E aí você se concentra na música e aí a música vai te dando uma paz, assim, um carinho. E eu fui me sentindo melhor e tal. E aí eu entendi a mensagem. A mensagem era essa, que eu não podia me suicidar porque eu iria para aquele lugar e aquele lugar não é um lugar físico, não é um lugar de punição, não é um lugar que Deus te apontou o dedo, e sim é um lugar da sua mente, de uma consciência mesmo, de que você fez algo que você não deveria ter feito, que você desperdiçou uma oportunidade da sua vida e a sua consciência te punindo. Não é Deus, não é um inferno, não é um lugar onde as pessoas são más. Não é nada disso, tá, gente? Bom, voltei aqui para finalizar o vídeo que eu tive que parar no meio para buscar a criança na escola e acabou a bateria. Continuando. Então, gente, acabou que eu tive essa experiência que eu mudei completamente depois da ayahuasca, né? Porque, como eu falei, eu tinha um pensamento negativo, eu tava sofrendo um luto, né? Eu era uma criança quando eu perdi o meu pai, então eu não entendia, gerou em mim uma revolta muito grande, e a ayahuasca e essa viagem que eu fiz com a ayahuasca me mostrou, assim, a prisão que vive dentro de nós, sabe? Não é um inferno, que nem eu falei, propriamente dito, um lugar que há um julgamento, que há uma separação, mas é um julgamento seu mesmo, da vida toda que você tinha e que você perdeu, né? Assim, eu entendi nesse sentido do que eu tava abrindo mão da minha vida. Olha aqui, ó, meu mágicozinho. Abrindo mão da minha vida ali, e não ia ser legal, o meu sofrimento ia ser maior, eu não ia ter o meu pai de volta, eu não estava conectada com a energia
do amor, de entendimento da morte, né? Que tinha chegado o momento dele, né? Que cada pessoa tem o seu próprio momento, que cada pessoa tem a sua missão. Então, eu não tinha entendido isso. E através da ayahuasca, através desse momento, e como eu falei, teve um sofrimento, mas também teve uma ascensão, onde eu pude entender, não só através de imagens, não só através da viagem em si, mas de sentimento mesmo, o sentido da vida. Então, assim, eu voltei para casa e a minha mãe, coitada, ela estava em casa e ela sentiu, porque quando eu tava naquele sofrimento que eu achava que eu tinha morrido ou que eu tinha usado droga, eu chamava a minha mãe, né? E a minha mãe, ela tava dormindo e ela acordou, ela teve um sonho comigo e ela acordou comigo e eu cheguei em casa com olheiras desse tamanho, assim, parecia que eu realmente tinha ido no subterrâneo lá. E a minha mãe falou: o que que aconteceu? Que eu sonhei com você, eu tentava te ligar e não conseguia falar com você, eu liguei pra Michelle. E aí eu contei pra ela, para, Bitch, de chorar. Aí eu contei pra ela a história, ela entendeu, a minha vida a partir dali melhorou muito. Depois do Daime, você fica tendo sincronicidades, né? Coisas que acontecem para você ter um entendimento maior do seu processo. Então, assim, eu tô cortando algumas partes aqui nesse vídeo, mas teve um entendimento, sim, que foi caindo a ficha com o tempo. Não só de imagens, de sentimento, de você ligar os pontos, sabe? De coisas que estavam acontecendo naquele momento, que eu nem me lembro agora, mas eu só me lembro realmente das conexões que eu fiz, que foi profundo. Então, é isso que eu acho, assim, foi uma experiência profunda, foi uma morte simbólica, foi... mas não foi como a EQM. A EQM foi realmente uma coisa assim sobrenatural, de acessar um amor, de acessar uma consciência superior, um lugar de paz, um lugar de completude, que no Daime ali, na Ayahuasca, eu não acessei isso. Entende? Então, assim, eu acho que tem uma diferença muito grande. Outra coisa, não sei se é verdade, mas anos depois eu conheci um cara que fazia parte do Santo Daime, pelo menos ele me falou, e ele disse que todo mundo vomita porque, na verdade, não está pronto para receber as mensagens da planta. E as pessoas que não vomitam, elas são as pessoas que realmente estavam preparadas para receber a mensagem daquela planta. Não sei se isso é verdade, se você faz parte do Daime e sabe sobre isso. Ele disse que era um segredo do Daime. Eu não sei se é verdade, mas se você faz parte ou conhece alguém, pode me informar aqui nos comentários se isso é verdade. Me conta um pouco da sua experiência, me conta o que você achou. Mas para finalizar o vídeo, eu queria dizer isso. Eu não acho que é para todo mundo, eu acho que você tem que ouvir um chamado. Eu acho que eu tinha toda a preparação física e emocional para receber a substância em si, né? A planta, e deixar ela agir dentro de mim. Como eu falei, tem todo um protocolo e eu segui o protocolo naturalmente porque era meu estado natural, né? Mas se você for fazer, recomendo que você realmente siga o protocolo. Tente ficar sem beber um tempo, tente ficar sem fumar, tente se abster das coisas que são ditas lá, carne, etc. Tente ir no seu melhor estado emocional, porque vai vir uma mensagem muito forte para você, realmente. É um processo assim muito espiritual, não tem nada a ver com drogas, realmente não tem nada a ver com drogas, é um processo totalmente espiritual. O outro gato tá aqui, ó. Vocês estão ouvindo e vendo, né? Esse é o gato preto, que é o gato preto, esse acessa lá esse acessa as paradas, o outro é menos. Aquele ali, o preto, ele entra nos trabalhos. Então é isso, gente. Essa foi a minha experiência. Dá uma olhada no relato da EQM também para vocês entenderem essa diferença. E sobre essa coisa que eu falei de não vomitar, só voltando aqui que eu esqueci de finalizar, esse cara falou isso e pra mim fez todo sentido. Eu realmente estava preparada, eu cada vez mais tenho essa certeza que eu estava pronta. E é isso, você tem que sentir esse chamado, tem que ser uma busca, você tem que estar buscando realmente encontrar respostas e tal.
E, assim, tá bem também emocionalmente, mesmo que você esteja num processo de depressão, mas você saber que você vai acessar ali verdades, linhas paralelas, né? Vidas paralelas. Então, o que eu acessei ali foi uma realidade minha que eu viveria, assim, se eu tivesse executado o plano suicida. Gente, esse barulho é tudo do gato. Então, assim, ficar atento nisso, assim, você tá pronto para isso? Você quer realmente acessar isso? Será que se você voltar, você vai conseguir lidar com isso? Não sei, eu acho que tem que sentir realmente esse chamado, entendeu? É isso, gente. Sintam um chamado e é isso. Sintam um chamado e tenha certeza que tem que ter muita responsabilidade. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau!